E aí, galera, vamos para mais uma resolução da Subregional aí 2025, primeira fase da Maratona de Programação, que foi esse fim de semana, começando aqui com meu contato aí, Instagram. Se inscreve aí, deixa um joinha no vídeo e vamos para o problema M, né? Vamos para o quarto problema aí, mais feito, né? Se a gente olhar aqui, o problema M aqui, esse último balãozinho, né? Teve junto aqui com outro problema aqui, né? Foi que as equipes que fizeram quatro questões normalmente atacaram, né? Teve um outro aqui também, mas foi basicamente o quarto problema mais feito, né? Mas já vai dar uma certa diferença aí de dificuldade comparado aos três aí mais fáceis. Bem, vamos dar uma olhada então e vamos resolver aqui ao vivo. É, Vamos lá, muralhas reforçadas. Então, vamos fazer uma leitura geral aqui, assim. Basicamente, são várias muralhas, assim, com uma certa altura, né? Basicamente, uma sequência, assim, de alturas, né? E aí você tem que escolher uma das muralhas e você vai fazer o seguinte, você vai colocar K a mais de altura naquela muralha e na anterior você vai colocar K-1, e na anterior você coloca K-2, no anterior K-3, até que apenas um bloco for adicionado ou que não houver segmentos à esquerda, né? Então, basicamente, tem várias alturas lá e você vai escolher uma, vai adicionar K, depois adiciona K-1, K-2, K-3, e vai adicionando, e vai algumas muralhas ali vão aumentar a altura. E ele quer saber que, assim, a maior altura mínima possível. Então, você tem que escolher alguma posição, né, para você colocar esses K blocos e aí vai colocando esses outros blocos aí na esquerda, de maneira a deixar a menor altura, né, entre todas as alturas, a maior possível. Então, é basicamente essa tarefa. Ele dá até n até 10 a quinta de número de segmentos de muralha e um k, né, de 1 a n, número de blocos adicionais aí que vai aumentar. E aqui, né, inteiros aqui de 1 a 10 a nona, né, representando as alturas iniciais. Então tem aqui uns casos de entrada, então e ele dá uma explicação aqui do último, né? Então, por exemplo, se tem aqui essas muralhas e você pode adicionar 5, uma opção seria, por exemplo, reforçar o primeiro segmento. Você reforça esse primeiro segmento, você vai reforçar esse, só que não vai ter mais muro à esquerda, né? Então só vai melhorar esse. Nesse caso, a altura mínima vai ser 4, porque vai ter esse 4 aqui. Agora, se reforçar o último segmento, vai ter assim, aqui vai aumentar 5, aqui aumenta 4, aqui aumenta 3, aqui aumenta 2, aqui aumenta 1. Então vai ficar assim, né, o vetor no final. O menor valor é 4, né, nesse caso aqui. Então, esses duas possibilidades dá na mesma. Mas entre todas as opções é melhor reforçar o segundo elemento. Se você reforçar o segundo elemento, isso aqui vira 9 e isso aqui vira 7. E aí você vai ter como menor altura 7, né? Então a maior altura mínima é possível 7. Beleza. Então esse aí é o problema. Então vamos pensar aí como a gente resolve. Vamos aqui para o código e fazer meio que um rascunho aqui. Assim, primeira possibilidade, né? Que você pode pensar, né, resolvendo assim, meio que nesse rascunho, é testar todas sei lá, tipo, é, a primeira, sei lá, um primeiro pensamento, né, primeiro pensamento que você pode ter, assim, testar todas as possibilidades de colocar os blocos a mais. Então, o que você poderia fazer? Para cada possibilidade aqui, você vai lá e modifica o vetor e você vê qual é a altura mínima e você, né, vai salvando qual foi a maior altura mínima, né? Aí, qual é o problema de fazer isso? São quantas, né,
quantas maneiras, né, quantas possibilidades, vai ser né, proporcional a de n. Na verdade, igual exatamente n, né? Tem n possibilidades de colocar, né, diferente. E aí, se fizer o programa não tão eficiente, pode-se calcular a menor altura, né? Vamos botar aqui. Pode-se calcular a menor altura em O de n. Você poderia fazer o quê? Então, você, nas N maneiras, você modifica o vetor e vai lá e vai ver a menor altura e beleza. Esse programa aqui, o que vai acontecer? Para cada maneira, demora um total assim, número de operações proporcional a n, né? Essa notação aqui, O de n. Então, no final, a complexidade do programa ficaria em O de n ao quadrado, que não vai rolar, dá um TLE, porque n vai até 10 a quinta aí. Então, n quadrado vai dar 10 a décima. Aí, para maratona, né, a gente tem que saber que a gente normalmente está procurando um número de operações até no máximo estourando 10 oitava, 10 a 7, 10 a sexta, por aí. Nesse número de operações, ele roda às vezes, menos de um segundo, né? Ou alguns segundos, né? Mas com um n até 10 a quinta, um programa em O de n quadrado não vai passar. Então, acredito que até talvez muitos times possam ter simplesmente tentado essa possibilidade aqui, né, de programa simples, mas aí não passaria no tempo, né? Então, a gente precisa de algum outro jeito. Ou a gente, de alguma maneira, descobre que não precisa testar todas as maneiras, né? Meio que conseguir achar a maneira ótima com algum tipo de cálculo, ou que a gente calcule a menor altura, né, de cada maneira de uma maneira mais rápida, né? E se a gente conseguir fazer isso, aí de repente a gente consegue passar no tempo. Então, vamos tentar ir pelo caminho de tentando calcular a menor altura de maneira com mais eficiência. Eficiência. É isso. Então, se a gente melhorar, né, se a gente não recalcular todo o vetor, né, para achar essa altura mínima, de repente a gente consegue passar no tempo, né, uma outra ideia. Então, vamos pensar assim, no geral, né, você tem lá um vetor, né, várias alturas. Então, vamos dizer assim, que você tem um vetor lá, que ele passa na entrada, é, vamos, vamos dizer que, sei lá, vamos botar um monte de número aleatório aqui, só para... Por exemplo, assim, né? E aí você... o que vai acontecer? Quando você coloca esses blocos, uma certa janela, né? Uma certa... vamos dizer assim, por exemplo, você escolhe aqui, vamos dizer que o K seja 5, né? Então, se você escolher colocar nessa posição 5 aqui, os blocos, né? Ele vai virar, esses números vão mudar, né? Aqui vai somar 1, né? Ou então fica 7, aqui fica 10, aqui fica... Né, aqui só fica meio ruim porque vai ficar muito centralizado. 10 e 6, né? Então, assim, quando você faz uma possibilidade, né, no geral, vai acontecer o quê? Vai ter uma janela de números que vai ser modificada. Aqui eu fiz tudo errado, né? É 10, né? Esse aqui que vai virar. Aí esse aqui soma 4, né? Esse aqui vai somar 3. E esse aqui vai somar 2. E só esse que soma 1, né? Ok.
Então, se você pegar esse vetor e pegar esse cara aqui e colocar o K, o que vai acontecer? Essa parte não muda, essa janela inteira muda e essa parte não muda. Como é que a gente acharia a menor altura, né, nessa possibilidade? Basicamente tem três pedaços, né? Tipo, um pedaço aqui, ele é o do vetor original. E outro pedaço aqui, ele também é do vetor original. E só o mais difícil é achar o menor aqui, né? Que talvez você realmente teria que andar em todas as posições e verificar, né? Para achar mais rápido. Então, assim, aqui a gente vai ter um problema, assim, meio de trabalhando aí com achar mínimos e tal. Vai ter várias possibilidades, né, diferentes de resolução. Mas essa parte é um pouco mais fácil. Então aqui você tem que achar os valores mínimos de um certo intervalo do vetor original. Isso pode ser feito eficientemente com o quê? Aqui, uma das maneiras, né, que vai ser boa vai ser pré-calcular o valor mínimo de todos os sufixos do vetor, né, que eu vou mostrar como faz aí, mas basicamente em uma passada no vetor, você pode achar para todo pedaço final do vetor qual é o mínimo, né? E o começo também, você para todo prefixo do vetor, você pode salvar, já pré-calcular quais são os mínimos. Então, essa parte aqui e essa parte, para achar o mínimo daqui, pode ser feito em O de 1, pode ser feito com uma operação só, se a gente já pré-calcular isso aí. Então, essa parte aí já é mais tranquila, né? Claro, tem várias outras estruturas que também podem fazer isso, com carry, segment tree, sparse table, vários tipos de outras estruturas e algoritmos podem achar esse mínimo. Mas, por exemplo, esse mínimo de sufixos e prefixos pode ser utilizado aqui de maneira fácil, que aí você vai ter essa resposta em O de 1. Ok, e essa parte aqui, né, essa janela aqui que muda de uma maneira estranha, como que a gente resolve, acha esse mínimo de maneira rápida? Porque agora, assim, ó, essa parte eu acho o mínimo em O de 1, essa parte eu acho em O de 1. Se eu tiver uma maneira de achar rapidamente nessa janela aqui, pronto, eu posso testar todas as maneiras e para cada maneira eu calculo rapidamente qual que seria o valor mínimo. Então, vamos ver aqui um truquezinho. Imagina se você pegar esse vetor e fazer como se fosse o VI mais I. Tipo, você pega, soma em todas as posições o próprio I. Modifica assim o vetor inteiro. Então vamos dizer assim, se a gente pegar esse vetor aqui, né? O que acontece? Por exemplo, o 2, ele fica 2, que é 2 mais 0. Aí o 3 soma 1, o 8 soma 2, né? Aí o 6 soma 3, o 9 soma 4, fica 13 aqui. O 6 soma o 6 soma 5, né? Então vai dar 11 aí, né? Aqui, só espaçando aqui para ficar meio junto. Aqui a gente vai ter 15, né? Somando aí, porque vai somar. Eu já perdi um pouco a conta aqui, que tá somando 5, aqui tá somando 6, 7, né? Vai dar 12. Aqui 7 aí, 8, né? 12 aqui, 9, soma 10, 13, soma 11, 18. Então, aqui só fica ruim aqui, né? Mas, enfim, tentando meio que dar uma alinhada aí no vetor. Então, assim, tem o vetor aqui normal, tem essa janela aqui, por exemplo, de possibilidade. E se você fizer esse vetor, o próprio vetor aqui, mais o i, o que acontece? Você vai modificar o vetor inteiro e você vai somar.
E você meio que está fazendo uma coisa parecida com essa janela aqui, certo? Nessa janela, você somou em um elemento um número, no anterior um número menos um, depois um número menos 2, e vai indo assim, né? Aí, olha só, quando você faz isso, se você perceber, ó, aqui era 7, aqui é 9, aqui é 11, aqui é 13, aqui é 9, aqui é 11, aqui é 13, aqui é 15, aqui é 12, 10, aqui é 12. Você vê que a diferença aqui é sempre a mesma, né? Então, o que que vai acontecer? Se você perceber, para qualquer janela aí que você pegar e somar esse K e for somando K, e K menos 1, K menos 2 e tal, o que que acontece com a janela? Ela vai ser modificada de uma maneira que vai ser igual a esse vetor mais i, só que só a diferença, só é diferente por uma diferença constante. Então, por exemplo, qual que é o menor número nessa janela? É o 7. Qual que é o menor número nessa janela aqui do vetor mais i? É o 9. Então, assim, para achar esse, o mínimo dessa janela aí que foi modificada, a gente pode pegar o vetor que tem o mais i junto e achar o mínimo da janela correspondente. E aí só tem que calcular qual que é a diferença. Então, por exemplo, para esse número aqui, foi somado o quê? Foi somado, na verdade, ele está na posição 7. Então, foi somado 7, só que na verdade era para somar 5. Então, eu posso pegar o mínimo dessa janela e diminuir 2. E eu acho o mínimo dessa janela aqui. Então, o bom é que isso aqui, ele é um vetor que ele não muda. Então, ele não vai mudar. É diferente de quando a gente vai pegando essa escolha do K, para cada escolha de janela, os números vão mudar, né? Eles vão ficar aumentando em um e tal. Só que a gente pode pegar esse vetor que é estático, que ele é parado, e pegar o mínimo na janela dele. E só tem que tirar essa diferença que precisa para bater com o valor da janela realmente. Então é isso. Então a gente vai ter que lidar com um valor mínimo em um certo intervalo de um vetor que não se move, né? Que não se muta, né? Então, para isso, esse já é um problema mais clássico de achar um mínimo aqui num certo intervalo. Pode ser feito, entendeu? Com segment tree, sparse table, se fizer as carries offline, né? Dá para fazer de várias maneiras diferentes. E nesse caso aqui é bem específico porque a gente quer os mínimos em uma janela de tamanho fixo, né? Então a gente vai querer saber o mínimo aqui dos primeiros 5, depois quer dizer, primeiro o mínimo daqui, até chegar em 5, aí depois essa janela aqui, depois essa janela aqui. Vai ser a janela de tipo tamanhos constantes aí. E aí esse também é um problema relativamente assim, clássico, que tem várias maneiras diferentes, né, de resolver. E aí a gente pode, para esse programa também, basicamente utilizar que a gente pode ir vendo cada possibilidade, né, de colocar esses blocos a mais em sequência. Então, primeiro testa no bloco 1, né, testa colocar aqui, e vai em sequência. Quando a gente vai em sequência, essa janela que a gente quer o mínimo, ela vai andando. E a gente pode utilizar, né, meio que esse sliding window para manter sempre quem que é o menor número aqui nessa janela. Então é isso que a gente vai tentar fazer. Eu vou tentar mostrar aqui nesse vídeo duas maneiras diferentes da gente fazer isso. Ah, então vamos para uma primeira maneira. Então, primeira maneira, solução, vou usar aqui, solução, usar, né, o mínimo dos prefixos e sufixos, né? Mais um multiset, por exemplo, para achar mínimo na janela, né?
Então, essa é uma possibilidade possível. Então, como eu falei, aqui para essas duas partes a gente pode usar o mínimo do prefixo e sufixo já pré-calculado. E para essa janela a gente vai testando cada possibilidade e vai mantendo um multiset aqui com todos os inteiros, né, dessa janela, desse vetor aí mais i, e a gente sempre vai ter, né, os mínimos aí, né, no elemento que está no begin, né, do multiset vai ser o elemento mínimo. Então, essa é uma possibilidade. Nesse caso aqui, isso aqui vai ser O de 1 para a gente ver os mínimos aqui de prefixo e sufixo, né, para cada possibilidade. E o multiset, as operações de inserção e remoção e de verificar o mínimo, né, levam log n aí, vai resultar aí numa solução O de n vezes log n, que aí realmente para n10 a quinta vai passar no tempo. Então, beleza, então vamos tentar implementar essa possibilidade aí. Aqui, vamos lá. Vamos fazer um int v aqui com maxn. Define maxn. Aqui a gente vai ter 10 a quinta, então eu vou botar aqui um 10 a quinta mais 100 aqui, para ter uma sobra. Pegou o V aqui, aqui a gente vai ter o N e o K, né? Então a gente pode aqui, peguei o N, peguei o K, ok. Agora a gente vai ler os números. A gente pode pegar aqui aqui acho que vai ser interessante a gente indexar no 1, para a gente para não ter problema de olhar a posição 0 ou a posição n mais 1. Então vamos indexar de 1 aqui, né, nessa maneira aqui. E a gente vai ler o VI, né? Aqui a gente já pode também fazendo por exemplo, o prefixo, né, o sufixo. A gente pode ter aqui os mínimos aqui do prefixo até uma certa posição e os mínimos do sufixo até uma certa posição. Quando a gente vai andando assim, a gente já pode fazer meio que o cálculo do prefixo. Então, por exemplo, você pode botar aqui na posição 0 seria como se fosse um infinito, né? Nesse problema, assim, o infinito, a gente vai definir um número que é maior do que todos os números aqui possíveis. O maior número é 10 a nona e ele no máximo vai ser somado de n, que é até 10 a quinta. Então, por exemplo, um número que pode ser considerado um infinito para a gente aí, que não dá overflow no inteiro, né? É o 2 vezes 10 a nona. Então, poderia fazer assim. E aí aqui, prefixo, a posição i é igual ao máximo entre o prefixo do i-1, né, ou o próprio vi. Então, dessa maneira aqui, ó, você calcula todos os elementos mínimos, não máximos, de todos os prefixos, né? Então, o prefixo até a posição i vai ser o elemento mínimo, ou vai ser o elemento mínimo da posição até i-1, ou vai ser o próprio vi, né? E aí o sufixo também é só fazer a mesma coisa, só que voltando de trás. Então, a gente faz aqui maior que 0 e i menos, e a gente faz, também começa aqui com o sufixo de n mais 1 igual a infinito, e a gente faz também a mesma coisa, sufixo até a posição i vai ser o mínimo entre o sufixo da posição i mais 1 e o próprio elemento vi. Então, com isso aqui, a gente já calculou os mínimos de todos os prefixos e todos os sufixos. Ok. Agora, a gente tem que ir simulando, né, para cada possibilidade, e a gente tem que manter esse multiset aí, né, de inteiro. A gente pode fazer um S aqui, né, e começar ele vazio, e a gente começa testando aí desde a posição
né, 1 até a posição n, a gente tem que achar todas as respostas. E a gente coloca também assim, que por enquanto a melhor resposta que a gente tem é infinito, né? E a gente vai achar com certeza vai achar uma resposta melhor que isso, e a gente vai imprimir essa resposta. E beleza. Aí o que a gente precisa fazer? Quando a gente começa a fazer, a rodar, né? A gente vai ter que modificar essa janela que o multiset está, né? Né, keep track, né? Sei lá, acompanhando, né? Então, a gente pode insert o valor de VI. Então, assim, quando eu vou para o VI tem que ser inserido, na verdade, o VI mais I, né? Que ele vai ser, a gente vai fazer com o vetor imaginário aí, né? Que é o VI mais I. A gente vai colocar aqui esse elemento. Então, a gente coloca e a gente tem que ver se a gente tem que tirar um elemento aí do começo da janela. Se a posição, né, menos o K, né, então, por exemplo, se o K é 5, ele vai fazer aqui, ele vai mudar esse, vai esse. A partir daqui não muda, né? Então, menos 5 posições é a posição que tem que ser removida da janela. Então, se I menos K for maior que zero, então quer dizer que no comecinho, né, a janela ela vai adicionando elementos até que quando a janela começar a sair, né, do primeiro elemento ali, aí tem que começar a remover. Então, nesse caso aqui, se o I menos K for maior que zero, então tem que ser removido um elemento ali. Para remover do multiset, a gente pode fazer um erase e s.find o v i de i menos k, né, mais i menos k, né. Então a gente pode né, a gente poderia também criar um vetor auxiliar para já estar igual a isso aqui, né, para já ajudar, mas aqui deve dar ok. Então a gente está tirando esse elemento aqui, né, tirando um deles. Beleza. Aí o que acontece? A gente pode, assim, a resposta atual, né, um R, né, a gente pode colocar o R como o o valor que tiver no begin do multiset, né? E a gente também tem que comparar também com o sufixo e o prefixo, né? Aí a gente tem que verificar se a janela não está encostada, né? Então, assim, se o I-K for maior que zero, aí faz, por exemplo, né? Aqui, às vezes eu coloco as chaves assim quando não precisa, quando é um comando só, mas enfim. Se o I-K, aqui, tá. O I-K for maior que zero, a gente também tem que adicionar que o R vai ser igual ao mínimo entre R e o prefixo da posição I-K. Então a gente tem que ver o menor elemento que está antes da janela, né? E se o I for menor que N, então também tem que analisar, tem que fazer o R igual ao mínimo de R e o sufixo, né, da posição I mais 1. Então, aqui, dessa maneira, o meu R vai estar correto. E aí a gente pode fazer finalmente o resp é igual na verdade, infinito não, né? A gente pode ele como zero, né? Porque a gente quer a maior possível resposta. Então a gente vai botar como zero, que com certeza a resposta vai ser maior que zero, porque todos os números são maiores que. São pelo menos 1, né? Então a resposta no mínimo é 1. E aí a gente faz resposta é o máximo entre resp e a resposta que a gente achou para a posição I. E é basicamente isso, né? A gente está mantendo essa janela do multiset aí, né, atualizada, e a gente está calculando também os mínimos tanto do prefixo ali quanto do sufixo. Beleza. Então, vamos ver aqui se... Aqui acho que eu não tinha preparado ainda. Vou puxar os casos aqui com um plugin.
e rodar o programa, ver se está funcionando, se eu fiz algum problema aí. Aqui o primeiro funcionou, aqui ainda não está rodando certo. Aqui, vamos ver aqui. Aqui estamos inserindo o VI mais I. Ah, tá. A gente não... tem que tomar cuidado aqui, né? Que a gente está pegando o mínimo do vetor mais a posição, né? Só que aqui, não, a gente não quer mais I, mas a gente quer mais K. Então, a gente tem que tirar menos I e botar K. Agora sim, esse valor aqui é o valor mínimo da janela, né? Com o valor certo aí do K, né? Então, vamos verificar aqui se era isso aí. É esse aí que eu errei. Como eu disse, a gente quer o mínimo, né? Vai ser o mínimo que está no multiset ali da janela, mas a gente tem que ajustar, né? Porque a gente somou I e a gente quer somar K na posição I, né? Então, se a gente fizer essa subtração, menos I mais K, aí a gente realmente vai fazer o valor real da janela ali. Agora, então, está funcionando. A gente pode testar aqui, ver se eu não fiz nenhuma coisa errada aqui, né? Aqui é tudo meio ao vivo, vamos dizer assim, né? Eu estou resolvendo aqui enquanto faço o vídeo, às vezes, né? Pode ter algum problema. Vamos ver se passa no tempo. E a gente também, opa, já deu o accepted aqui, né? Passou rapidinho ali, mesmo com, né, o log ali do multiset, tranquilo, né? Então essa foi uma maneira, né, de fazer em odd n log n, né? Mas vamos também para uma segunda possibilidade de fazer em odd n, né? Então acredito, né, que esse problema como a entrada já é odd n, melhor possibilidade, né, seria uma resposta em odd n. E sim, é possível. Então, se a gente usar outra coisa além do multiset para fazer esse mínimo da janela, a gente pode também conseguir uma resposta em odd n. Se você vir aqui no CP Algorithms, né, tem aqui sobre, né, minimum stack, minimum queue, como fazer uma pilha que sempre mantém o mínimo, como fazer uma fila que sempre mantém o mínimo, né? Isso aqui pode ser uma das possibilidades para fazer esse problema em ODN. Tem essa modificação aqui de fila que você pode fazer de maneira que você sempre tenha o valor mínimo. Então, essa janela que a gente está fazendo nada mais que é uma fila, né? Vai entrando elemento e quando sai é o cara da frente, quando entra o cara de trás. Então, você pode fazer essa janela como se fosse, implementar como se fosse uma fila. E aí você tem um código relativamente simples também para manter uma fila que vai descartando elementos, né, da fila que nunca vão ser um elemento mínimo. Então eu deixo aqui um pouco como leitura assim, a mais que você pode fazer, mas aqui a gente pode utilizar esse tipo de fila para fazer aquele cálculo da janela em odd 1, né? Em vez de ser odd log n como multiset. E justamente, né, esse artigo aqui, essa parte do CP Algorithms, né, que você vem aqui no Data Structure e tal, fala justamente do que precisa para esse problema. Find the minimum for all subarrays of fixed length. Então você pega um array, né, e você quer o menor elemento para todo subarray que tem um certo tamanho fixo, que é exatamente o que a gente está fazendo, que é uma janela, né, uma janelinha ali que vai mudando. Então ele fala basicamente você pode usar essas filas com mínimo para resolver isso. Então eu vou utilizar aqui também desse método aqui. Então aqui a solução 2 que eu vou apresentar vai ser utilizar fila, né, queue com operação de mínimo, né, em odd 1, né?
e esse aqui vai dar ODN. E isso aqui a gente pode até utilizar, até para, a gente não precisa nem usar os mínimos de prefixo e sufixo, a gente também pode fazer o final e o começo ali, né? O começo na verdade é fácil, aqui a gente vai ver. Mas o final também pode ser considerado uma fila, você põe todos os elementos assim numa fila e depois vai tirando eles. E aí você também vai ter o... você também vai ter o mínimo aqui do sufixo. Então, olha só. Aqui, então, vamos modificar para ser essa solução 2, agora vai ser linear. Aqui a gente nem vai precisar disso aqui. A gente só vai ter que criar um struct aqui, tipo minQ, vamos chamar assim. E aí que eu vou pegar, daqui ó, você pegar um Q aqui, e você... aí você faz as operações aqui, por exemplo, o mínimo aqui é o keyfront, né? Então, tipo, então a gente faz assim, int mínimo, por exemplo, int... vou usar int mínimo. Int mínimo dessa fila aí vai ser só o return, só o keyfront, né? Vai estar sempre no começo da fila. Vai ter a operação de void insert, um x, e void remove, que também é um x aqui, né? Aí, por exemplo, para adicionar o elemento, a gente coloca esse código aqui, né? Então, enquanto a fila tá, novo elemento e, né? Aqui é interessante você olhar no site como é que funciona assim, mas basicamente ele está tirando todos os elementos que são maiores que x, que estão antes de x, então, porque esses elementos que ele está excluindo nunca vão ser o mínimo, né? E aqui o remove é só isso aqui. O remove é basicamente tirar o cara da frente da fila, mas só se ele for o elemento que vai ser removido, né? Então, se a fila não tiver vazia e o da frente for o elemento que realmente está removendo, aí você remove. E é basicamente isso aqui. Então, a gente pode fazer aqui um min kill, né, q, e aqui eu posso fazer um para o sufixo também, por exemplo, né? Então aqui, min kill q, aí peguei, agora não tem mais esse negócio. O prefixo, a gente pode simplesmente manter o mínimo que apareceu até a posição aqui. Então, assim, pegamos aqui e tal, lembra. Agora, a gente só faz assim, ó. Vamos colocar nesse kill do sufixo, a gente insere, né? Insert o VI, né? Para o sufixo. Ok. Aí aqui a gente não precisa montar mais esse sufixo. Aqui a gente não vai ter o multiset, a gente tem aquele min kill lá que resposta 0, ok. E aqui a gente também, ó, min pref, a gente coloca aqui também a gente vai mantendo o mínimo, né? Para o prefixo é mais fácil, né? Como a gente está passando assim pelo vetor, para a gente saber o menor elemento que já passou, é só a gente manter ele, né? Então a gente não, na verdade, na solução anterior também não precisava de todo pré-calculado, os prefixos, mas eu coloquei, que é também interessante. Para outros problemas pode ser interessante você ter pré-calculado pronto. Então assim, o min prefixo começa com infinito. Aí o que? Começa, aqui era no multiset, agora vai ser na fila aí, né? A gente vai ter essa na fila aqui. Esse aqui tem que tirar o cara, né? Se essa posição aqui for né, tiver um cara para sair, então vai tirar esse cara aqui, né? Tira esse cara da fila. Agora, o sBegin aqui, ele vai ser o Q mínimo, né? E com um ajuste. Aqui, tá verificando aqui se a gente pode, basicamente, para cá, pro sufixo, eu estou fazendo uma fila também, né? Quando eu começo a ver o i, eu tenho que tirar essa posição i do sufixo. Então, assim, o sufixo está com todo mundo. Aí ok, vou testar a posição i. Tira ele,
dessa fila. Aí vai tirando. Então, basicamente, você pega aqui, ó, sufixo.remove, e aí você remove, né, o VI. E aí, aí você pode verificar aqui, né, se o I-K é... tá, a do sufixo, na verdade, é embaixo aqui, né? Aqui, né, aqui eu tô vendo aqui só para organizar sufixo. Esse aqui é o prefixo, né? E o de cima foi a janela. Esse aqui tá verificando se tem, né? Aqui antes a gente usava cipref. Aqui a gente vai só... na verdade, a gente não vai precisar verificar. A gente faz assim, ó, min prefixo. O R vai ser mínimo desse min prefixo e o próprio R. E assim que eu verificar na verdade, quando tem esse cara para sair, né, da janela, eu tenho que atualizar o min prefixo. Então, por exemplo, min prefixo vai ser igual a o mínimo de min pref e o cara que está saindo aqui da janela, que é o v e menos k. Então aqui eu estou atualizando aqui o valor do min prefixo, então o prefixo sempre vai estar atualizado aqui, ou vai estar infinito quando não tiver o prefixo ainda. E o sufixo, aí eu removo, né, a posição i, e se o i menor que n, né, que ainda tem gente ali no sufixo, aí você pega o r é o mínimo entre r e o sufixo ponto mínimo, né, e aí você vai ter a mesma coisa, só que com essa ideia aí da fila aí. Falta um ponto e vírgula aqui. Vamos analisar aqui, ó. Continua funcionando, agora o programa é ODN, né? Essas operações, a gente utilizou essa ideia da fila com mínimo para fazer a janela e para fazer o sufixo, e converteu o prefixo, virou só realmente ir mantendo o mínimo que apareceu antes da janela. E também deve funcionar. Vamos ver aqui. Então, essa é uma segunda possibilidade aí para resolver esse problema. Vamos ver se eu não fiz nenhuma coisa errada aí. Vamos lá. E também deu certo. Um pouquinho menos de tempo, mas tinha que ser uma entrada um pouco maior para realmente ver que um fica, né, mais rápido que o outro. Mas essa segunda solução é para ser, no geral, mais rápida que a primeira, né? Porque a primeira tem um log, né? Tem a estrutura complexa aí do multiset no C++. Então, bem interessante esse minimum queue aí, né? Essa ideia que você pode manter uma fila, né? Com um mínimo já calculado em odd 1. Então é isso. Então foi essas duas maneiras aí de calcular, né, de resolver o problema M, né? Se vocês fizeram de outra maneira, eu sei que deve ter várias maneiras para fazer isso, porque tem vários tipos de algoritmos aí que podem tirar o mínimo nesse caso. Comentem aí, né, se vocês fizeram. E espero que, né, tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, comenta aí que eu tento responder, elucidar. Não sei se ficou rápida a explicação. Mas é isso. Ó. Lembre de seguir aí, joinha no vídeo, se inscrever no canal. Beleza? Então, até o próximo vídeo.